Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, mas também da parte do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador da alma e Senhor da nossa vida. Bem-vindos todos a este culto de adoração da presença de Deus, a este culto de estudo da palavra de Deus, um estudo para dar mais solidez, mais profundidade ao exercício da nossa fé pela palavra, e um culto de compartilhamento de assuntos da nossa vida, colocando-os diante de Deus, assuntos que somente Deus pode resolvê-los. Bem-vindos, pois, todos a este culto. Quero convidá-los a, depois desta palavra de saudação, a orarmos ao Senhor nosso Deus. Oremos. Bendito Deus e Pai celestial, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração o privilégio de podermos estar diante da tua face para te adorar em espírito e em verdade, para ouvirmos a tua voz, quando abrirmos a tua palavra, a Bíblia, para lermos. Fala-nos porque queremos te ouvir. Mas também, Senhor, queremos pedir que tu inclines os teus olhos e estejam atentos os teus ouvidos às orações que o teu povo levantará em clamor neste momento diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos da liderança e condução do teu Espírito em cada momento, em cada parte, em cada ato deste culto. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque nós cremos que tu és o único Deus vivo e verdadeiro, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor da parte de todos nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com um cântico. Os músicos da nossa igreja, homens e mulheres de Deus, vão nos conduzir e nós iremos juntos com Ele, adorando ao Senhor através do louvor. Cantemos. Adoração.
Muito bem, agora que acabamos de expressar através da música a nossa adoração a Deus, quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3. E hoje é o último estudo deste capítulo 3, fechando durante 6 semanas que estivemos debruçados neste capítulo, aprendendo verdades incríveis para dar mais solidez, sustentação à nossa fé e à nossa vida cristã, para sabermos viver embaixo da graça de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Abra lá sua Bíblia e nos acompanhe na leitura do texto. Leiamos. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelos esforços próprios? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Como nós nos debruçamos neste capítulo 3 durante várias semanas, eu quero neste momento destacar as verdades que este texto deseja que nós tragamos para dentro do nosso ser, mas também para as nossas práticas cristãs e para a nossa vida espiritual. Então, é importante que destaquemos que viver embaixo da graça é viver em cima de algumas verdades. Primeiro, a graça da salvação. Depois, a graça que nos traz maturidade cristã e crescimento espiritual. Quem é que nós, a partir do momento que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós recebemos da graça de Deus? É claro que aqueles que cremos e aceitamos o Evangelho de Cristo pela fé obediente e imersão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, somos ricamente abençoados. Passamos a ser filhos de Deus, como diz o capítulo 3, versículo 26, recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual, ou seja, baseado nesse Espírito, é que nós passamos a clamar:
Deus como nosso Abba, como nosso Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Amados, por meio de Cristo, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Um relacionamento profundo, um relacionamento de pai para filho, de senhor para criaturas e de senhor para servos. O Pai Celestial nos aceitou como seus filhos e temos acesso a Ele por meio de Cristo, que nos ensinou a orar para termos um relacionamento vertical com o Pai Celestial. Nós, diz o capítulo 3, verso 27, nós nos revestimos de Cristo. Em vez de nos revestirmos da culpa, em vez de nos revestirmos do pecado e pelo pecado, nós nos revestimos de Cristo. E aí então, por causa da perfeição e do sacrifício de Cristo, Ele nos apresenta justos e justificados diante de nosso Pai Celestial. E outra coisa que acontece conosco quando cremos no Senhor Jesus Cristo, é que nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Capítulo 3, versículo 28. Este corpo agrega judeus, gentios, homens, mulheres, ricos, pobres, negros, brancos, todas as pessoas que crerem no Senhor Jesus Cristo são agregadas no corpo de Cristo, que é a sua igreja na face da terra. Somos herdeiros segundo a promessa de Deus feita desde os tempos passados à pessoa de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Estamos em Cristo, que é o descendente de Abraão. E estando em Cristo como descendência de Abraão, nos tornamos também os descendentes de Abraão. Isso é maravilhoso, porque nós somos os herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão há muito tempo atrás. E a nossa herança final não está neste mundo, porque temos uma herança, como disse Pedro na sua carta, primeira das suas cartas, capítulo 1, no versículo 4, Pedro disse que nós temos uma herança incorruptível, sem mancha ou mácula, imarcessível, reservada para mim e para você nos céus, na presença do Pai Celestial. Meus queridos e meus amados irmãos e irmãs, aí vem então diante dos nossos olhos as verdades que dão solidez à nossa fé, para sabermos viver embaixo da graça de Deus. Primeira verdade, a superioridade da fé. Em Gálatas capítulo 3, Deus usa o apóstolo Paulo para demonstrar de várias maneiras a superioridade da fé em Cristo sobre a lei.
A distância é abismal. Porque a fé é superior à lei. Seja a lei de Moisés, seja as leis que os homens estabelecem. Porque viver embaixo da lei, hoje não agrada a Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então viver pela fé é viver de uma maneira superior. A segunda verdade que este capítulo 3 de Gálatas nos ensina é que a fé em Cristo nos garante a presença do Espírito Santo. Os cristãos da Galácia receberam o Espírito Santo pela fé, quando creram no Senhor Jesus Cristo como único e pessoal Salvador, e não pela obediência da lei. Eles receberam a dádiva do Espírito da parte de Deus para habitar dentro deles, quando foram batizados, mergulhados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também receberam, na medida que receberam o Espírito, receberam e recebemos dons espirituais, para que pudéssemos, ao exercermos estes dons, trazermos edificação à igreja, edificação ao corpo de Cristo. O fato de o Espírito de Deus ter operado milagres através dos cristãos da Galácia, antes da chegada dos judaizantes, deveria ter ficado claro que eles foram aceitos por Deus sem precisar da lei, conquanto já aprendemos que a lei foi para encaminharmos já dos judaizantes num aprendizado para receberem a bendita revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deveria ficar isso sempre muito claro para eles, os judaizantes, que os que creram em Cristo foram aceitos com base na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhuma chance, nenhuma possibilidade de agradar a Deus por um outro meio que não seja a fé. A terceira verdade que aprendemos neste capítulo 3, vai do verso 6 ao verso 9. Abraão, o pai dos judeus, serve de modelo do princípio de fé. Deus falou com Abraão quando Abraão, residia em Harã, e lhe fez preciosíssima promessa e firmou com ele uma aliança. Fazia parte da promessa que Deus fez a Abraão, quando Deus disse lá no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, assim, todas as famílias da terra serão benditas através de Abraão. Isso põe a fé em relevância, isso põe a fé em destaque, isso coloca a fé como prioridade na nossa vida. Essas palavras já anunciavam profeticamente o Evangelho de Cristo, isto porque, segundo a genealogia humana, Jesus era descendente de Abraão. Isso está aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo
8. Mais tarde, Abraão, depois de Abraão ter se mudado para a terra de Canaã, Deus lhe disse que ele teria um filho e que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15, versos 4 e 5. Em resposta a essa promessa de Deus, a essa aliança de Deus com Abraão, Gênesis 15, verso 6, vai declarar assim, que Abraão creu no que Deus disse, e isto lhe foi creditado, encontrado nele, como um ato de justiça. Aqueles que viviam pela fé em Cristo, seguindo os passos do crente Abraão, seriam abençoados como Abraão foi abençoado. Gálatas 3:9. Portanto, a terceira verdade é esta: a fé que Abraão exercitou em Deus e no que Deus disse, no que Deus declarou, é o modelo de fé que nós precisamos aderir e exercitar na nossa vida. Mas há uma quarta verdade: viver embaixo da lei trará ao infrator dela disciplina, castigo. Gálatas capítulo 3, verso 10 a 14 e de 19 a 22. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que tentam estabelecer a sua própria justiça seguindo a lei estão debaixo de maldição. Isto porque o princípio da lei exige perfeição. O princípio de viver pelo Evangelho exige a graça de Deus. E aí, o versículo 10 de Gálatas, capítulo 3, vai dizer assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Além disto, ninguém consegue cumprir inteiramente os mandamentos da lei. Romanos 3, 23 declarou. Por que não consegue? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano é pecador. No entanto, o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado e tomou a maldição do pecado sobre si, quando ele então morreu na cruz. E aí a gente encontra Deus usando Paulo para registrar na Bíblia, aqui na palavra, em 2ª carta aos Coríntios 5, 21, assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, apesar de sermos pecadores, podemos ser considerados justos e justificados mediante a fé em Cristo Jesus.
Portanto, a quarta verdade é esta: viver embaixo da lei trará castigo ao infrator dela, na verdade, maldição. A quinta e penúltima verdade que esse capítulo 3 nos ensina é que a prioridade das promessas foram feitas a Abraão e em Abraão. Capítulo 3, de 15 a 18. Ou seja, as promessas que Deus fez a Abraão em Gênesis, capítulo de 12 a 22, ocorreram centenas de anos antes da entrega da lei. A entrega da lei foi feita já no livro de Êxodo, a partir do capítulo 19 até o capítulo 24. E aí se passaram centenas de anos. Deus então confirma a sua aliança com Abraão através de um juramento. Gênesis 22, 15 a 18. Ele falou diretamente com Abraão, ao passo que a lei foi dada a Israel por meio dos anjos e de um mediador chamado Moisés. Por essas razões, as promessas de Deus vieram muito tempo antes da lei e estão acima, muito acima da lei, essas benditas promessas. Mas precisa ficar claro que, de modo nenhum, a lei alterou a aliança que Deus tinha feito a Abraão. De jeito nenhum. Em particular, Deus fez a promessa do descendente em Gênesis 22, 18, que como nos informa Gálatas capítulo 3, versículo 16, previa a vinda de Jesus Cristo. Portanto, a prioridade das promessas de Deus feitas a Abraão e em Abraão estão prioritariamente muito acima da lei. É tanto que não dá para comparar a lei com a promessa e com a aliança que Deus fez com Abraão. Ademais, palavras de Jesus que disse: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Em sexto e último lugar, a sexta e última verdade do capítulo 3 é que a lei foi dada com um propósito definido. Gálatas 3, de 23 a 29. A lei, ela não visava estabelecer a justiça individual, mas sim servir de ponte, de tutor, servir de farol, sinalizando para onde os judeus deveriam conduzir a vida deles. E esse farol apontava sempre a pessoa de Jesus.
A figura que o apóstolo Paulo usa comparativamente é a de um escravo que servia de assistente responsável por um menino, por uma criança, em sua fase de crescimento no mundo. Capítulo 3 de Gálatas, verso 24, que diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando o menino que foi discipulado pelo tutor, pelo assistente, pelo guardião, se tornava um jovem adulto, o tutor, o farol, o guardião ou o assistente era liberado das suas funções pelo pai do garoto. Da mesma forma, a lei foi idealizada para ser temporária, porque ela tinha um objetivo claro e específico. Mas os judeus entenderam tudo equivocadamente. A lei ensinou aos judeus muitos princípios fundamentais sobre Deus, sobre a justiça de Deus, advertindo os judeus contra o pecado e a rebeldia contra a pessoa de Deus e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Finalizando, apesar disto, quando Cristo cumpriu a sua missão, morrendo na cruz para pagar e apagar os nossos pecados, o tempo da maturidade para nós havia chegado. E aí nós deveríamos tratar do nosso crescimento cristão e da nossa maturidade espiritual com base nos ensinos de Cristo e dos apóstolos aqui na palavra de Deus. Não havia mais nenhuma necessidade de qualquer lei. As únicas leis que Jesus deixou foram para nortear as nossas práticas em relação a Cristo e em relação ao Espírito Santo. Nortear as nossas práticas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus cumpriu a finalidade dele, de ser o caminho, a verdade e a vida, de morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna, e depois voltar para o Pai, como de fato ele voltou, e virá uma outra vez para levar aqueles que viveram embaixo da graça de Deus. Isso é maravilhoso, extraordinário. Porque evangelho não é o que nós fazemos. Evangelho é o que Jesus fez por nós e em nós. Que Deus nos abençoe
e sigamos no próximo encontro para o capítulo 4. Adoremos a Deus mais uma vez, cantando louvores ao Senhor. Cantemos. Te louvar, te agradecer, tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Sem Deus que me fortalece, e a cada dia tudo novo se
Muito bem, antes de encerrarmos o culto desta noite, aquela instrução rotineira, abra a oportunidade na família de compartilhamento de assuntos, de necessidades, de petição, de gratidão, para que em família nós façamos o nosso momento de oração. Abra não só a oportunidade de compartilhamento, mas também a oportunidade para que todos possam falar com Deus através da oração. Tá bom? Pega uma caneta, pega um papel, alguém da família anote os motivos e depois ore. No mais, fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe. Tenhamos todos um abençoado final de noite e até o nosso próximo encontro. Tchau.